Boa tarde, estamos de volta aqui na ACCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade, todas as quintas-feiras, com o trabalho da dependência química, alcoólica e outras. Acolhemos todas as outras também, porque os princípios básicos são sempre os mesmos para tratar a dependência. Esse trabalho ocorre às 5h30 com a conversa terapêutica, onde o remédio entra pelo ouvido e a doença sai pela boca, na medida em que ouvimos e que falamos. E às 18h15 a gente fala aqui na live dos aspectos emocionais, mentais, espirituais e físicos do alcoolismo e da drogadição. Depois nós temos o passe de desobsessão e para quem quiser, depois do passe, nós temos uma consulta individualizada de florais de Bach feitos pelos próprios trabalhadores aqui da casa na nossa farmácia. Então são todos bem-vindos, inclusive você enviar essa live para algum conhecido, para alguma mãe, para alguma pessoa que está sofrendo com esse problema dentro de casa, você está levando uma ajuda, porque muitas vezes a gente compartilha tanta bobagem, né? Ai, olha isso aqui que engraçado. Ai, olha aquilo ali que não sei o que. E uma live dessa que apresenta ferramentas, que quando você assiste, você entra em contato com a espiritualidade da casa, você entra na vibração da casa, você fica mais suscetível de receber ajuda, aí a gente não encaminha. Ah, é porque é muito longo. Bom, deixa a pessoa decidir se é longo ou não, se ela quer assistir 3 minutos, 2 minutos ou nada. Mas seria de grande ajuda a cada um de nós, não apenas prestigiarmos, mas também encaminharmos, porque tudo isso é estratégia de enfrentamento de uma doença tão grave, tão destruidora como é essa da dependência química e alcoólica. Muitas vezes as duas dependências andam juntas, porque o álcool, a pessoa começa com álcool, mas o álcool é porta de entrada para as outras dependências. O álcool normalmente é porta de entrada para a droga. Dificilmente você vê uma pessoa que começa direto nas drogas. Ela sempre, normalmente, começa no álcool e o álcool leva para as drogas. Ou, quando o vício das drogas está bem adiantado, o que essa pessoa faz? Ela precisa muito do álcool. Porque a hora que passa o efeito da droga, se ela não tem uma nova quantidade de droga para usar, ela normalmente vai querer ter álcool, porque o álcool anestesia de uma forma horrível, mas ele ajuda essa pessoa a lidar com a síndrome da abstinência, até ela conseguir a droga de novo. Então veja que é um círculo vicioso que é autoalimentado. E nós, familiares que vivemos com esses dependentes químicos, alcoólicos, muitas vezes, sem perceber, a gente reforça o vício deles. A gente reforça o vício quando a gente não estabelece regras de como vai ser dentro da nossa casa. Como é que é aquele ditado? Quem paga a conta... Como é que é aquele ditado? Quem paga a conta... das regras, eu acho que é isso. Então é isso mesmo, né? E inclusive, o que aconteceu? Uma vez eu ouvi o depoimento de uma mãe, eu já contei esse depoimento aqui, mas vou falar rapidamente de novo. Uma mãe dizendo que quando ela começou a ir para o Amor Exigente, que é o grupo que lida com a dependência dos familiares dos doentes químicos e alcoólicos, ela começou a receber estratégias para não deixar que fosse feito o uso dentro de casa. E é muito difícil, porque a filha falava, mas eu sempre usei. Ela falou, mas agora não vai mais usar. E a menina continuou usando, e ela disse assim, a próxima vez que eu estiver usando, você vai para a rua. A menina continuou usando, ela botou a menina na rua. Chorou, deprimiu, tomou ansiolítico, tomou tudo, mas sustentou. Depois de uma semana, a menina liga e fala, mãe, tô com frio e fome, quero voltar para casa, posso? A mãe falou, você parou de usar? Vai parar de usar? Não, parar de usar eu não vou. Então não pode. Imagina, ela falou isso e foi direto para o psiquiatra. Crise de pânico, depressão, como é difícil manter isso, né?
mas foi a melhor coisa que ela fez. Sabe o que aconteceu? Nessa semana que ela não deixou a filha voltar para casa, o traficante ao qual a filha devia entrou na casa dela estourando porta. Cadê a tua filha? Não, e ela dizia, ela ia atrás do traficante que arrombou a porta da casa dela. Não, toma aqui o dinheiro, toma aqui. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero a menina, onde ela tá? Ele queria matar ela. Ele não queria dinheiro, ele já não queria mais o pagamento da dívida, sabe? E aí ela falou, pode procurar, ela não tá. Graças a Deus ela tinha mandado a menina embora. Ele não achou a menina, ele foi embora. E essa menina, depois de mais 15 dias, mãe, tô com fome, frio e doente, posso voltar? Você vai parar de usar? Vou, mãe, eu vou parar de usar. Ah, então pode voltar. Lembra que aqui na minha casa quem dá as ordens, quem manda nas regras sou eu. E quando essa mãe deu esse depoimento há 5 anos, a menina ainda não, a menina, graças a Deus, continuava sóbria. Então, a gente alimenta o vício de quem está com a gente a hora que a gente não estabelece regras. Ah, eu já ouvi pessoas dizer, não, ele me agrediu, mas ele estava com a consciência alterada. Mas todo dia ele te agride com a consciência alterada e você deixa. Então você está reforçando o vício dessa pessoa, porque ela não perde nada e você perde tudo. Aí não vai mudar nunca. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar é a gente, não é o outro. Quando a gente muda, o outro muda. É uma consequência. Enquanto a gente não muda, o outro não muda. E hoje eu gostaria de falar de um trabalho que é feito lá no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que é o Programa da Mulher Dependente Química e Alcoólica. Então é uma equipe de profissionais, psiquiatras, psicólogos que tratam um grupo de mulheres que estão lá porque elas possuem o vício ou representando os seus familiares que têm o vício. Então, isso que eu vou falar aqui é uma história vinda do Promude, de uma literatura que veio desse programa lá do HC, no Instituto de Psiquiatria. Então, uma das psicólogas diz o seguinte, que ela atendeu a mãe da Juliana. Juliana é um nome fictício, né? Porque todos guardam anonimato. Ela atendeu a mãe da Juliana, que dizia que o sonho da mãe era que a filha estudasse veterinária. A mãe se esforçou em tudo que ela podia para pagar a faculdade de veterinária. No meio da faculdade, uma faculdade cara e longa, né? Então, depois de quase 3 anos de estudo, a menina teve que parar, ela foi afastada por causa do uso intenso do uso de crack. A menina estava perdidamente viciada no crack. E a menina não queria estudar veterinária. Ela estava realizando o sonho da mãe. Então, esse foi um dos motivos que levou a menina à droga? Pode ser. Mas é claro que qualquer outra pessoa, muitas outras pessoas nesse lugar teriam dito, mãe, teria brigado dentro de casa dizendo, não vou estudar veterinária, vou estudar outra coisa. Mas a gente vê que existe uma personalidade mais suscetível, que é isso que o Zé estava falando aqui. A pessoa é mais, vamos dizer assim, ela tem menos força interna para lidar com as frustrações da vida. Então, quando vem a frustração para uma pessoa que tem essa condição interna de lutar, essa pessoa chora, liga para a amiga, vai fazer terapia, vai comer alguma coisa, ela se resolve, ela vai se resolvendo. Quando chega uma frustração muito forte para uma pessoa suscetível, que já é mais fraca internamente, ela não sabe como lidar com aquilo. Ela não tem figurinhas, ela não tem enfrentamento espiritual, ela não tem um grupo de amigos legais, ela não tem uma terapia, ela não tem referências. O que ela faz? Vai se anestesiar pela droga. Então, não é só que a Juliana, nesse caso, era uma vítima da vontade da mãe. Isso teve um certo papel,
na dependência dela, mas o maior papel foi ela ser suscetível, foi ela ser uma pessoa mais fraca emocionalmente e de não conseguir lidar com a frustração e querer se anestesiar. Então, o que acontece? Eles refletem lá que a drogadição, ela se aproxima à anorexia e à bulimia, que são transtornos alimentares, né? Uma não come, a outra come e vomita. Por quê? Porque tem um vazio ali. Essas são doenças extremamente emocionais. Você não tem uma pessoa anoréxica e com bulimia sem ter problemas sérios e graves com o pai, com mãe, principalmente com mãe. E ela diz que o alcoolismo e a drogadição tem uma herança, vamos dizer assim, de gerações. E é muito comum a gente ver isso. A gente vê, o que a gente inclusive ouviu aqui hoje. Às vezes os avós tinham filhos que eram alcoólatras. Aí os filhos desses filhos não foram alcoólatras e os netos, ou pelo menos um foi. E eles explicam exatamente essa situação aqui. Eles dizem que, vou até ler um pedacinho aqui, que o trabalho terapêutico passa pela dinâmica familiar, né? As heranças transgeracionais é uma herança que ela é gerada pela geração 2 ou 3 atrás, por exemplo, dos avós ou dos bisavós ou mesmo dos pais. Teve esse problema. Esse problema virou um tabu, não pode falar. E aí o familiar tenta preservar, nunca deixa discutir aquilo porque tem medo, porque não sabe como lidar com aquilo. Então isso vira uma herança transgeracional que passa de uma geração para outra, onde o trauma vivido lá por os filhos dos avós lá que bebiam, eles nunca foram elaborados, eles nunca foram ditos, vira um não dito, vira um tabu, vira uma coisa a se esconder, vira uma vergonha, principalmente alcoolismo e drogadição. As famílias ficam muito envergonhadas. Então, elas acabam se isolando para se proteger, mas tem alguma coisa que precisa ser dita, conversada, elaborada. Não quer internar? Então vai internar à força. Olha, eu já ouvi depoimentos, não foi 1 nem 2, foi mais de 3, de doentes alcoólicos e drogadictos que já com a sua sobriedade caminhando para 1, 2 anos, sentavam na cadeira da verdade, que é onde as pessoas dão um depoimento, e diziam: eu dou graças a Deus de terem me colocado uma camisa de força e me levado para a internação. Porque não fosse isso, eu teria morrido. Mas eu não morri. O Casagrande. Assista um documentário daquele jogador de futebol, Casagrande. Ele é um. Que ele fala, se o filho não tivesse posto a camisa de força e levado ele à força, ele teria morrido. Ele fala isso de boca e foi mais de 2 vezes que o filho fez isso com ele. Agora imagine se essa mãe falasse: não, eu não vou deixar o meu filho fazer isso, ficasse no meio de campo, protegendo um, afastando o outro, ela não ia contribuir para a situação. A situação é um caos. Ela precisa ser resolvida como um caos. Chama a polícia, chama a internação. Teve uma outra mãe que quando ela começou a perceber o que ela tinha que fazer, ela falou para o filho de 45 anos, bêbado, você não entra mais em casa. E ele aceitou? É óbvio que não. Ele bebeu e ela tinha trocado a fechadura e ele começou a arrombar a porta. Ela falou: você pare com isso, essa casa é minha, eu entro a hora que eu quiser, eu vou chamar a polícia. E ele continuou batendo, ela chamou a polícia, ele foi preso. Ela chorou, ela tomou remédio ansiolítico, antidepressivo, ela ficou arrasada, mas foi a melhor coisa que ela fez. Porque até hoje ele bebe, mas ele é pianinho. Agora é para chegar às 10, chega às 10, tem que levar o lixo para fora, mesmo bêbado, leva o lixo para fora. Ela conseguiu pôr ali algumas regras. Então é altamente salutar quando a gente coloca os limites, né? Então, quando
é por causa da vergonha, por causa do medo, por causa de não saber quais são as estratégias para enfrentar o vício dentro da sua própria casa, você fica passando pano, pondo pano quente, não deixa o neto ver, não deixa o filho sofrer. Você está na doença da dependência, reforçando a doença do outro. Ele manipula você e você reforça a doença dele. A gente não é obrigado a saber isso, mas a gente está aqui discutindo estratégias para ajudar essas mães, esses filhos, esses netos, esses irmãos a lidar com isso de uma forma que comece a trazer resultados, né? Então eles falam que quando existem esses conteúdos não ditos, algum descendente a posteriori, quer dizer, depois, uma ou duas gerações depois, normalmente o mais sensível, ele capta isso, que não foi discutido, que não foi elaborado dos seus antepassados. E ele passa a desenvolver, é uma bagagem invisível, ele só sente isso. E aí ele passa a reagir diante disso inconscientemente. Ele quer externalizar essa dor que ele está sentindo, ele sente um vazio, ele sente uma exclusão, ele não sabe como lidar com isso. Ele poderia procurar uma casa espírita, uma terapia, um grupo de amigos que tenham hábitos legais, talvez tudo isso ajudasse, mas como ele não... Boa tarde. Como ele não seja bem-vindo, como ele não sabe como fazer isso, o que ele acaba fazendo? Ele dá voz a esse conflito através das repetições. O vício é uma repetição. Ou através do adoecimento. Sabe aquela pessoa que mal sara de uma coisa, já aparece mais duas? Aí quando você fala, nossa, sarou daquelas duas, aparece mais três, são as repetições. Essa pessoa, psicologicamente, emocionalmente, ela está precisando dar voz à dor que ela captou da herança familiar. E ela não dá conta, ela não tem essa consciência. Então ela acaba caindo nesse vício. Ela vai para onde? Para uma linguagem distorcida. Ela não pode falar do que está acontecendo. A família nunca fala, mas aí a hora que bebe, a hora que fica doente, fala através do sintoma, fala através da doença, da repetição, do vício, né? Então, o vício, ele só perderá a sua função quando o trauma original é reconhecido. Sabe? Você sabe, meu filho é assim, mas os meus tios eram assim também. Reconheci, olha, a gente não gostava de falar do assunto porque a gente não sabia o que fazer com isso, mas agora a gente está aprendendo, precisamos falar. Eu atendi acho que já faz um mês, um pai. Ele é um doente alcoólico, mas que está com uma sobriedade maravilhosa, acho que há mais de 5 anos ele está sóbrio. Mas ele veio me dizer que ele estava preocupadíssimo com a filhinha dele de 6 anos, porque eu estava dando uma palestra falando que o alcoolismo e a drogadição têm uma herdabilidade de mais alta do que 50%. Herdabilidade é a capacidade de uma doença provocar essa mesma doença no seu descendente. É quando o descendente herda geneticamente aquela carga genética da doença. Então o alcoolismo ele tem uma alta carga de herdabilidade, né? E aí ele veio falar no final da palestra super preocupado, olha, eu estou em sobriedade há 5 anos, mas preocupadíssimo com a minha filhinha de 6 anos, que toda vez que eu vou pôr gasolina no carro, ela fala, ai que cheiro gostoso, eu adoro esse cheiro. Quando eu era criança eu também gostava de cheiro de gasolina e eu nunca fui alcoólatra, mas ele ficava preocupado com isso e eu perguntei para ele, e você... Claro, ela tem 6 anos, né? Ainda não dá para conversar tão abertamente assim. Mas o que você faz? Ele falou, não, eu escondo o meu alcoolismo dela. Eu falo, não faça isso. Na medida que ela for compreendendo, 7 aninhos, 8 aninhos, ou mesmo com 6, você vai falando de um jeito, olha, isso aqui é bebida, a bebida faz mal. Conforme ela for entendendo mais, você vai contando a sua história para ela. Eu sou
sou um doente alcoólico, porque o alcoolismo não tem cura, ele tem tratamento. Você se trata e você fica bem, é que nem diabetes, não tem cura, tem tratamento. E aí você fala, olha, eu sou um doente alcoólico, se eu tomar o primeiro gole, um gole para mim é pouco, 1000 não são suficientes. Isso aconteceu com o papai, eu ficava caído na rua, eu falei, devagarinho, conforme ela for crescendo, conta tudo para ela, tu não esconde nada. Quer dizer, na medida do que você se sentir bem, né? Você também não vai se violentar. Mas assim, vai falando, isso é uma roubada, a propaganda fala que é super legal, a propaganda fala que é para você beber com moderação, mas ninguém sabe o que é moderação, ninguém sabe, nem os cientistas sabem o que é moderação. O álcool está cada vez mais sendo apresentado à comunidade científica do mundo, que é o pior vício que existe, e um dos motivos é porque é o vício mais usado e legalizado. E se ele fosse ilegal, muitas pessoas que têm uma moral mais rígida não fariam uso, porque não iam querer fazer uso de uma coisa ilegal. Então, eu dei essa orientação para ele, né? Porque eu falo, o que foi a sua fraqueza há 6 anos atrás, hoje é a sua força moral. Pensa que é fácil parar com o vício? Tenta, gente, parar de beber café, parar de ser pessimista, parar de assistir 15 séries no final de semana, porque isso é vício. Experimenta você parar com seus vícios. É dificílimo. Imagine um doente alcoólico e químico que já tem toda uma química cerebral esperando o álcool. Então, se ele conseguiu, ele é um vitorioso. Aquilo que era a fraqueza dele se transformou na sua grande força moral. Se bobear, ele é muito mais forte do que eu que nunca bebi, porque ele bebeu e conseguiu parar. E eu que nunca bebi, nunca precisei ter tanta força de vontade assim na minha vida. Percebe? Então, a gente não... Às vezes a gente joga, a gente recalca, a gente reprime, porque a gente não sabe como lidar com aquela situação. Por isso que é importante procurar ajuda para a gente lidar com a situação. Num centro espírita, numa casa, num centro espírita, numa terapia, com um grupo de amigos legais, é super importante. Seja bem-vindo. É super importante a gente saber como lidar com essas situações. Químico, ele chegou também, ela aqui, tá bom? Imagina. E aí, o que acontece? É por isso que boa tarde. É por isso que é super importante a gente saber lidar com essas informações, com essas coisas, porque a hora que a gente esconde, a gente aumenta o problema. Ah, a criança não... Eu estou poupando a criança. Você não está poupando a criança, porque ela já sabe tudo, você que não percebeu. Ela já entendeu todo o clima. É que nem cachorro, que sabe quando você está triste e sabe quando você está feliz, que sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, ele faz errado e olha para você, percebe? É uma linguagem não dita, é de sentimento, isso é captado pela criança, isso é captado pelos animais dentro de casa. Então aquilo que a gente não quer falar, fica escancarado nos comportamentos disfuncionais do nosso ente familiar. É importante, na medida do possível, a gente conseguir, a gente falar das fraquezas, das dificuldades, mostrando para o outro todo o esforço que nós estamos fazendo para nos melhorarmos, e isso se transforma num orgulho, numa superação. A pessoa fala assim, não, eu não preciso esconder um pai alcoólico. Eu tenho maior orgulho de dizer, o meu pai é um doente alcoólico em sobriedade há 5 anos. Então, aquilo que era fraqueza se transformou no quê? Na força moral. Faz sentido para vocês isso? Olha, a qualquer momento que vocês queiram contribuir com a live, é só vir aqui, vocês não vão aparecer, mas podem falar, tá bom? Pode levantar a mão e dar a sua contribuição.
Muito bem, então continuando, né? Eu já falei disso aqui. E aí, olha só que interessante o que o Livro dos Espíritos fala pra gente. Então, o Livro dos Espíritos, né? Hoje nós temos muitas pessoas novas aqui. O Livro dos Espíritos é uma literatura que Allan Kardec compilou dos espíritos de luz que se utilizavam de médiuns de confiança para responder às perguntas, às dúvidas que ele tinha. E isso se transformou num livro que é uma das nossas diretrizes numa casa espírita kardecista. Nós temos outras, mas uma delas bem marcante e forte é o Livro dos Espíritos. Então, na pergunta 365 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o seguinte: por que homens muito inteligentes, e a gente vê no alcoolismo e na drogadição, pessoas extremamente inteligentes, afetivas, pessoas que quando estão em abstenção são uma delícia de conviver, né? Então assim, por que homens muito inteligentes, o que evidencia um espírito superior, algumas vezes e ao mesmo tempo são profundamente viciados? Kardec já via isso lá na França em 1800 e tanto, né? E aí os espíritos responderam: é que o espírito encarnado não é tão puro assim. Ele cede à influência dos espíritos inferiores. Toda vez que temos um vício, estamos suscetíveis, estamos atraindo, estamos dando, vamos dizer assim, energia para os espíritos que querem esse vício ficarem perto da gente e ajudar a destruir a nossa vida. É isso que eles fazem. Então, o Kardec diz, é que o espírito encarnado, ele cede à influência dos espíritos inferiores, né? E o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Então, numa vida ele pode crescer mais em ciência, em intelectualidade, na outra vida em moralidade, que foi exatamente o que aconteceu com o pai do Raul Teixeira. O Raul Teixeira é um palestrante espírita magnífico, maravilhoso. Procurem a palestra dele no YouTube. E ele conta a história de um pai chofer no Rio de Janeiro, na década de, acho que 40. E o pai mal sabia ler e escrever. E toda vez que tinha um casamento, o pai era convidado para discursar. Tal era a dicção, o encadeamento de ideias. Ele tinha uma oratória fantástica, o pai do Raul Seixas. E o sonho da vida dele era se alfabetizar. E aí começava o Mobral na cidade, ele se matriculava. O chefe dele mudava o turno de trabalho, ele não podia mais ir. Aí uma vez começou o telecurso 2º grau pela televisão. Eu vou fazer. Na semana seguinte o governo acabou naquela ocasião com aquele programa. Ele nunca conseguia se instruir academicamente e ele queria demais isso. E o Raul Teixeira sofria com a dor do pai de ver um homem tão honesto, tão valoroso, querer aprender a ler e escrever, meu Deus, e não conseguir. E o Raul Teixeira tinha mediunidade de clarividência. Um dia ele pergunta para o espírito Camilo, que era o protetor espiritual dele: Camilo, o que acontece com meu pai? Ele nunca vai saber ler e escrever? O Camilo abriu a visão dele e falou: veja só quem foi o seu pai. Aí o Raul Teixeira viu o paizinho dele, humildezinho, chofer, né? Com uma túnica dos sábios gregos e com uma soberba. Ele era um dos filósofos gregos da antiguidade e ele subia e descia aquelas escadarias lá da cultura grega, e os pobres faziam assim, pediam dinheiro e ele nem olhava para os pobres e fazia aqueles discursos inflamados de soberba. Inteligente sim, mas soberba, sem se preocupar com o outro. Então,
Nessa vida ele aprendeu oratória, é uma qualidade boa, importante, mas ele não desenvolveu as qualidades morais. Nessa vida ele vem com humildade para aprender o valor do trabalho, da honestidade, da solidariedade, do amor. E ele estava aprendendo. O pai, ele falou: eu fico feliz porque meu pai, ele está passando na prova dele. Então, por isso que ele tinha discursos tão maravilhosos, porque ele tinha tido isso em outra vida. Nessa vida, o saber foi negado a ele, para que ele então pudesse desenvolver a sua moralidade através da humildade, de um trabalho simples, de um ganho restrito, para valorizar aquilo que Deus dá. E nós? Será que a gente está valorizando nesse momento aquilo que o nosso Deus Pai Criador com tanta benevolência nos dá? Vamos fazer a nossa oração? Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço, nós te agradecemos por essa oportunidade de trabalho, de aprendizado na tua presença. Senhor, sobretudo, cada coração aqui presente instrui, ilumina, salva, endireita, cura, dá o livramento, Senhor. Essas pessoas que vieram buscar a Tua palavra nesse momento, que se sintam fortalecidas naquilo que de melhor o Senhor tem para nos dar, que é bênçãos, que é livramento, que é esclarecimento. Sobretudo, Senhor, faze de nós espíritos mansos, que são capazes de aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar já nesse momento, que não precisamos perder as coisas boas que temos por causa do coração duro que não consegue aprender aquilo que tão gentilmente e amorosamente o Senhor tem a nos oferecer. Que sejamos gratos, que sejamos amorosos, solidários e que tenhamos o firme propósito de voltarmos na próxima semana para aprendermos e nos alicerçarmos mais na Tua vontade, no Teu caminho e na soberania, na libertação da Tua palavra. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.